E aí, galera, tudo bem? Então vamos lá para mais uma aula. Olha, eu vou gravar essa aula para vocês aqui sobre o gênero textual conto. Eu já gravei no mês passado uma videoaula falando sobre esse gênero, né, que é o conto, esse texto curto que nós chamamos de conto. Só que eu gravei essa outra aula hoje para complementar algumas coisas que ficaram faltando naquela videoaula. Beleza? Então vocês que estão fazendo o patch aí, o patch número 2, semana um, que é sobre o gênero textual conto, prestem bastante atenção para que vocês possam fazer as atividades, beleza? E semana que vem eu vou gravar outra aula aí para ajudar vocês. Então vamos lá? Gênero textual conto. Bem, o que é um conto? Conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Então, como eu já disse no mês passado, naquela videoaula, conto é um texto curto em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo. Então, o conto, gente, é uma história curta que tem só um conflito, tem poucas personagens. Então é coisa breve, é um texto breve, ok? Vamos para a estrutura do conto. A estrutura do conto geralmente é fechada e objetiva, na medida que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito. Então, dentro de um conto é apenas uma história e apenas um conflito, porque é um texto curto. Sua estrutura está dividida em 4 partes: introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. Introdução. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do espaço, tempo, personagens e enredo. Então, introdução é o início, é o começo, é onde você vai ambientar o tempo, o espaço, personagens e enredo, beleza? Desenvolvimento. Aqui se desenrolam os acontecimentos da história relacionados com o problema ou a situação apresentados na introdução. Então, aqueles problemas apresentados durante a introdução vai ser desenvolvidos na onde? No desenvolvimento. Logo após a introdução, você começa então a desenvolver a sua história, ou o autor começa a desenvolver a sua história, beleza? Clímax. Quando acontece o momento de maior tensão da história. Então, clímax é aquele momento de tensão, aquele momento que vai prender a atenção do leitor, aquele momento de conflito, aquele momento de suspense, Beleza? Desfecho. Encerramento da narrativa em que se apresenta uma solução para o enredo. Então, o desfecho é a conclusão, é o momento em que toda aquela situação, todo aquele problema, ele começa a ser desenrolado, acaba... Então, é o encerramento, é o fechamento da história. Características do conto. Quais são as características do conto? Bom, o espaço ele é delimitado. O que é isso, professor? Espaço delimitado. Local em que se desenvolve a história é delimitado como uma determinada casa, rua, parque, praça. Isso acontece pelo fato de o conto ser uma narrativa breve, em que não é possível se falar em muitos espaços diferentes. Então, como o conto é uma história curta, então o espaço também vai ser delimitado. Vai ser uma rua, ou vai ser um parque, ou vai ser uma praça, ou vai ser uma igreja. Vai ser sempre delimitado. Não tem como citar vários espaços. Por quê? Porque o texto é curto, então não dá para falar muita coisa. Beleza? Tempo marcado. O tempo do conto é marcado. Isso quer dizer que é possível saber em que momento a história acontece. Esse tempo ele pode ser cronológico ou psicológico. Cronológico, o que é isso? Quando as coisas acontecem numa sequência normal, de horas, dias e anos. Então, quando a sequência ela é normal, as coisas vão acontecendo assim de forma normal, de horas, de dias, naquela sequência normal. Então, nós falamos que é cronológico. Agora, quando ele vai ser psicológico?
quando as coisas não acontecem numa sequência normal, ou seja, quando acontece numa sequência fora de ordem, né? Como, por exemplo, uma imaginação, quando o narrador está pensando lá no passado, então ele está aqui no presente, mas a história está lá no passado, aí depois ele volta para o presente, aí acontece alguma coisa, ele volta de novo no passado, faz uma regressão, então é chamado de conto psicológico. Narrador. A história do conto é contada por um narrador, que pode ser narrador observador, narrador personagem ou narrador onisciente. Então vamos ver cada um. Narrador observador não participa da história. É alguém externo a ela, desconhecido das personagens e irrelevante ao conflito. Os verbos usados são flexionados na terceira pessoa do discurso. É importante dizer, esse narrador conta apenas o que vê, desconhecendo o futuro ou os pensamentos das personagens. Então, dentro da história, esse narrador observador é aquele que fica de fora da história, né? Ele é externo, ele não participa da história, ele não é uma das personagens, ele desconhece as personagens. Ele também não conhece o futuro, nem o passado, nem o que está pensando as personagens. Então ele é o personagem observador. E os verbos são sempre na terceira pessoa. Ou seja, ele falou, ele disse, ele correu, João falou, João chorou, Maria chorou. Então vai ser sempre na terceira pessoa. É sempre o ele, ou então vai ser sempre, né, sempre na terceira pessoa. Nunca vai ser na primeira pessoa. Vai ser sempre ele disse, eles disseram. Vai ser sempre assim, beleza? Narrador personagem. O que é o narrador personagem? É aquele que participa do enredo, que narra. Os verbos utilizados são flexionados na primeira pessoa do discurso. É o eu e o nós. Isso é a primeira pessoa do discurso. O eu e o nós. Então, quando você lê um conto que diz, o narrador escreve assim: eu fui pescar, nós fomos à igreja. Então significa que esse narrador, ele é personagem. Por quê? Ele participa da história, ele é um dos personagens, beleza? Narrador onisciente. O que é isso? Onisciente é aquele narrador que conhece os pensamentos das personagens. Ele sabe o que o personagem está pensando, conhece o futuro, o passado. Ele não participa da história. No entanto, diferentemente do observador, é um tipo que conhece o passado, o futuro e os pensamentos das personagens. Então, esse é o narrador onisciente. Ele sabe tudo o que está acontecendo, seja no passado, seja no futuro, ou seja nos pensamentos das personagens. Beleza? Agora vamos falar sobre personagens. Grande parte dos contos contém poucos personagens, porque como costuma ser um texto breve, não é possível incluir muitos participantes na história. Os personagens podem ser principais ou secundários. Então, nos contos, por ser um texto breve, ele tem poucos personagens, beleza? Enredo. O conto apresenta sempre um enredo, que é um problema ou situação que dá origem aos acontecimentos de uma história. Ele pode ser linear, quando os fatos seguem uma sequência lógica, ou seja, a apresentação, desenvolvimento, momentos de tensão, que é o clímax, e solução, desfecho, beleza? E quando ele é não linear, quando os fatos não seguem uma sequência lógica, ou seja, em vez de começar pela apresentação do problema ou da situação, pode começar pela solução e os acontecimentos. São narrados ao longo do conto. Então, quando ele é não linear, é aquele conto que começa já com a solução dos problemas, né, dos acontecimentos. Isso é muito comum nos filmes. Às vezes a gente vai assistir um filme que ele já começa com o final, ou às vezes já começa
com ação. Você liga a televisão, vai assistir um filme, né? Você põe lá na Netflix lá um filme e de repente o filme já começa com lutas, com a ação, com conflito, com brigas, com discussões. Então é um tipo, diria que é um texto não linear, como você vai ler um conto, que ele já começa com uma ação, ou com um conflito, ou com a solução de problemas, ou seja, ele está fora da ordem, então ele é não linear. Tipos de contos. Contos realistas, olha, como o próprio nome já diz, né? Realistas, os que narram situações realistas não imaginárias, aquele que tem mais a ver com a nossa realidade, nosso dia a dia, beleza? Contos populares, também o próprio nome já está indicando, né? Populares, o que são contos populares? É aqueles contos que vai passando de uma geração para outra, né? O bisavô conta para o avô conta para o pai conta para o filho, e vai passando assim de geração em geração. Então é chamado de contos populares. Contos fantásticos. O que são contos fantásticos? Aqueles em que as histórias apresentam mistura de realidade com ficção e confundem os leitores com acontecimentos absurdos. Então estes são chamados de contos fantásticos. Por quê? Eles misturam realidade com ficção. Beleza? Contos de terror. Os que narram histórias cheias de mistérios, suspense e medo. Então, os contos de terror é como aqueles filmes de terror. Eles passam suspense, mistério, medo. Ok? Contos de humor. Como o próprio nome já diz, né? São histórias que têm o objetivo de divertir os leitores, fazer com que os leitores sintam prazer, sintam alegria. É para divertir, para deixar o leitor alegre, de bom humor, ok? Contos infantis. Os que narram história para crianças e têm a intenção de transmitir uma lição moral. O que é isso? São aqueles contos que quando você termina, aparece escrito assim, moral da história, aí aparece lá, né, qual é a moral da história. Então, geralmente esses contos são contos infantis, são feitos para as crianças, ok? Contos psicológicos. Os que narram história que envolve lembranças e sentimentos e têm a intenção de levar o leitor a refletir. Então, os psicológicos geralmente são feitos de lembranças, de momentos que levam o leitor a uma reflexão, ok? Contos de fadas. O que são contos de fadas? Os que narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Então, nos contos de fada, né, o final sempre é feliz, ok? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? É o conto do PET 2 da semana 1. Espero ter ajudado e vou gravar na semana que vem a semana 2, ok? Obrigado e até lá.